Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 16, do 17 ao 20. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura que farei. Romanos capítulo 16, do 17 ao 20. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Uma das coisas mais difíceis da vida e que envolve uma tomada de decisão é fazer a vontade de Deus. Eu já ouvi alguém dizer que fazer a vontade de Deus é fácil. Que as pessoas, no geral, elas confundem entre conhecer a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus, crer que a vontade de Deus é boa. O difícil é acolher e praticar. E qualquer pessoa que esteja comprometido com a tarefa de fazer a vontade de Deus, ele sabe que é a coisa mais difícil da vida. Fazer o que eu quero é fácil. Basta eu permitir que as inclinações da minha natureza elas tenham vazão no meu dia a dia. Mas para fazer a vontade de Deus, como diz o cantor Sérgio Lopes, a primeira coisa que nós temos que fazer é lutar contra a nossa natureza. É lutar contra nós mesmos. Eu tenho uma notícia boa para os irmãos. É que a gente aprende a fazer a vontade de Deus. Ninguém nasce sabendo fazer a vontade de Deus. Eu não sei se os irmãos lembram qual é o versículo que nós lemos aqui no término da escola dominical. É o Salmo 86, 11. E lá, no Salmo 86, né, ele pede para que o Senhor lhe ensine. E ele pede mais. Não é apenas que Deus ensine a fazer a vontade dele, não. É para que Deus lhe ensine a temer apenas o seu nome. Então, não faz muito sentido, não quer dizer muita coisa, quando alguém diz assim, mas eu conheço a vontade de Deus. Eu sei qual é a vontade de Deus. A pergunta, meu querido, e você está executando a vontade de Deus? Vejam, a vida, ela não é um momento isolado. A vida é uma caminhada. E o ser humano, ele é o único ser sobre a face da terra que ele tem a possibilidade de viver isso que nós chamamos de aprendizado. Então, eu vou fazendo a vontade de Deus e pelos meios de graça, e pelos sacramentos, e pela palavra, eu vou aprendendo com Deus a burilar a minha caminhada.
Quando eu digo burilar, eu estou falando aperfeiçoar, melhorar a cada dia. E o apóstolo Paulo, nesse texto aqui que nós lemos, ele vai então tratar sobre algumas coisas que ele vai colocar no terreno dos imperativos e que, uma vez executadas, duas coisas vão acontecer. Nós estaremos fazendo a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, isso de alguma maneira vai contribuir para o nosso processo de amadurecimento. Saiba disso, que é parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento pessoal, é constitutivo da nossa caminhada, fazer a vontade de Deus para que nós possamos galgar esse patamar, chamado de amadurecimento. Não há amadurecimento onde a palavra de Deus ela não é cumprida. Você pode dar um outro nome. Escolha um nome que você queira dar. A Bíblia dá um nome muito simples. É violação do pacto. Não tem outra expressão. Quem não faz a vontade de Deus está violando o pacto. Quem faz a vontade de Deus está cumprindo o pacto, os termos do pacto. E à medida que os termos do pacto são cumpridos, você faz a vontade de Deus e você amadurece. Esse capítulo, ele é dos mais estranhos na correspondência paulina. Porque, vejam, ele inicia com uma carta de recomendação. Você em casa leia, você vai ver os versículos 1 e 2. Nos versículos 3 a 16, Paulo ele vai saudar toda uma cadeia de irmãos. E é interessante que nos versículos 21 a 24, ele mais uma vez ele vai lançar outras saudações. E entre esses versículos, 16 e depois o 21, ele vai escrever essa porção com algumas recomendações. Alguns estudiosos críticos, eles vão questionar se de fato esse trecho ele é de autoria paulina. Mas tudo que nós vamos encontrar nele, vocabulário, estrutura sintática, temática, concorre para o fato de que Paulo, de fato, ele é o autor. E nesses 4 versículos, Paulo vai então registrar 3 recomendações que os irmãos em Roma deveriam obedecer, deveriam fazer a vontade de Deus por meio dessas recomendações, e que nós, ainda hoje, devemos guardá-las para obedecê-las. Então eu quero meditar muito brevemente com os irmãos sobre expressões do amadurecimento cristão. E esse texto vai nos apresentar aqui 3 expressões quanto ao amadurecimento cristão. Em primeiro lugar, é parte do amadurecimento cristão, é uma expressão do amadurecimento cristão, o discernimento espiritual e doutrinário. Veja o que diz o versículo 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, é preciso que nós tenhamos discernimento espiritual e doutrinário para que nós possamos identificar os desordeiros. Não tem outra palavra, né?
se nós recorrêssemos às epístolas de Inácio, poderíamos chamar até de revoltosos, essa é a expressão que ele usa lá. São pessoas que estão na igreja, participam da vida da igreja, mostram a sua presença na vida da igreja, mas eles não trazem nenhuma contribuição. Pelo contrário, são pessoas que vivem na igreja para perturbar a paz da igreja. São pessoas que, Paulo vai dizer aqui, com palavras de lisonja, com palavras suaves, são pessoas sorrateiras. Talvez a configuração social tenha mudado, porque lá os cultos eram nas casas. Hoje os cultos acontecem em auditórios como esse aqui. Então, de certa forma, termina o culto aqui, cada um vai para a sua casa, amanhã cada um tem o seu trabalho, cada um tem uma dinâmica. Então, essa proximidade que havia no primeiro século, ela é prejudicada pela dinâmica da nossa vida. Mas ainda assim, ainda há aqueles que, estando na igreja, perturbam a paz da igreja e geram escândalo. Outro dia, um pastor presbiteriano foi entrevistado e uma pergunta muito pertinente. Alguém que não aceita o batismo infantil pode ser presbiteriano? Pode ser membro da igreja presbiteriana? E o pastor, com muita sabedoria, falou: olha, nós vamos ensinar, admoestar, vamos instruir, vamos procurar esclarecer. Se a pessoa se nega veementemente a não batizar seus filhos, nós não iremos recebê-lo. Muito bem. Eu quero dizer para os irmãos que acontece coisa muito pior. Quando a pessoa tem a honestidade de dizer que, olha, eu não aceito, ela sai, procura uma outra igreja que não pratica o pedobatismo, está tudo certo. O problema são aquelas pessoas que muitas vezes batizam seus filhos e depois dizem assim: mas eu sou contra. Ou então, aquelas pessoas que não compreendem toda a arquitetura da doutrina da predestinação, da doutrina da providência, dos decretos de Deus, do concurso providencial, e dizem assim: não, mas eu não creio na predestinação, eu sou presbiteriano, mas eu não concordo. Se disser a mim, a gente vai convidar para uma conversa pastoral. Sim, vamos convidar, vamos sentar, vamos ler a Bíblia juntos, vamos tentar compreender. Se a pessoa, por obstinação, disser: mas eu não creio na predestinação, você é convidado a se retirar. Você é convidado a procurar uma outra igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós falamos sobre pedobatismo, predestinação, providência, decreto divino, por trás de tudo isso tem uma coisa chamada teologia da aliança. Por trás de tudo isso tem um pilar maior. E daqui a pouco essa pessoa, de maneira sorrateira, ela começa a dizer para um, começa a dizer para outro, começa a dizer para um, começa a dizer para outro. Isso começa a gerar o quê? Dissensão, divisões. O reverendo Boanerges, que eu não o conheci, o presbítero Hidalgo provavelmente é da época dele, presbítero Paulo, presbítero Marinho e mais alguns, ele dizia assim: ninguém é obrigado a ser presbiteriano, mas se queremos sê-lo, sejamos honradamente. Então, é preciso que nós tenhamos discernimento espiritual e doutrinário. E o que significa discernimento? Discernimento é a capacidade de perceber quem eu sou. Quem eu sou? Quando alguém me pergunta na rua, eu digo: eu sou um cristão
de tradição reformada. Ninguém vai ouvir eu dizer, eu sou um cristão de tradição protestante. Eu não sou luterano. Eu sou um cristão de tradição evangélica. Eu não sou luterano. Eu sou um cristão de tradição reformada. Eu sou um cristão de tradição presbiteriana. Eu sei quem eu sou. Eu não estou dizendo com isso que nós somos melhores. Eu estou falando sobre a possibilidade e a necessidade de termos clareza sobre quem nós somos. Então, é necessário que, tanto no âmbito da espiritualidade, quanto no âmbito da doutrina, nós tenhamos essa clareza. Porque se alguém lhe aborda e diz assim, mas por que vocês presbiterianos creem na doutrina da predestinação? O que você vai falar? Você vai ficar calado? Ou vai dizer, procura o pastor? Ou procura o presbítero? Procura um oficial da igreja? Isso está no centro de quem nós somos. Isso está no âmago da nossa identidade. E é preciso que você conheça a sua identidade, para que você possa rebater os desvios que se apresentam de maneira sorrateira. Eu disse para o Guilherme, conversando com ele, eu não gosto de debater esse tema. Predestinação, livre-arbítrio, doutrina da aliança e coisa do tipo. Se eu puder falar, pastoralmente eu vou falar. Eu não gosto de debater. Agora, eu não aceito nenhuma afronta, nenhum desmando, nenhuma ironia, nenhum deboche em relação àquilo que nós somos. E isso tem que fazer parte da nossa caminhada diariamente. Se você não tem ainda discernimento suficiente, peça a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu comecei falando sobre a vontade de Deus. É da vontade de Deus que nós tenhamos discernimento. É da vontade de Deus que nós façamos a sua vontade. Sabe o que Paulo disse? Essas pessoas aqui, elas não serviam a Cristo. Elas serviam ao seu próprio ventre. Elas faziam a sua própria vontade. Eram escravas de si mesmas. Então, quando eu sou escravo de mim mesmo, eu posso dizer assim, mas eu penso assim. Mas o modo como você pensa, que vai se traduzir naquilo que você faz, é compatível com a vontade de Deus? É compatível com aquilo que Cristo requer dos seus discípulos? Veja que Paulo vai dizer, né, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Qual é a recomendação apostólica? Se afastem. Se afastem. O discernimento, ele serve como um radar. Todo mundo aqui que transita na BR-101 vê aqueles radares que controlam a velocidade. Aqueles radares, eles são zonas fronteiriças. Você diminui a velocidade, você passa pelo radar. Assim é na vida espiritual. O radar está sinalizando que dali em diante tem alguma coisa em relação ao que você deve diminuir a velocidade. Pode ser uma curva, pode ser uma passagem sinalizada de pedestres. E deixa eu te contar uma coisa. O diabo, ele vai usar de todos os meios e de todas as estratégias possíveis para que você se desvie do seu caminho. Para que a sua caminhada, ela seja obnubilada. Quando eu digo obnubilada, eu estou dizendo para que a sua caminhada seja uma caminhada marcada por tropeços. Não se enganem. A parábola do joio, juntamente com o trigo, ela ilustra muito bem. O que é que o inimigo faz? Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário, ele luta contra nós, ele milita contra nós dia e noite. E é necessário que nós tratemos como coisas da ordem do inegociável a vida espiritual e a consciência doutrinária. Quando a gente volta para o 2º século, para o 3º século, para o 4º século, até o 5º século,
nós vamos encontrar ali a igreja lutando ferozmente pelo estabelecimento e a confirmação da verdade. O que é o credo? Senão uma resposta da igreja contra a heresia marcionita. O que foi o concílio de Calcedônia e o concílio de Éfeso? Senão uma resposta implacável às heresias que se levantaram contra a pessoa de Cristo, como o arianismo, o apolinarismo, o nestorianismo e o eutiquianismo, que a gente já teve a oportunidade de estudar aqui na igreja. E por que homens como Atanásio, Cirilo, Efraim e outros lutaram pela verdade? Porque tinham clareza doutrinária. Essa semana eu estava lendo as cartas que Cirilo escreveu para Nestório. Elas são de uma pedagogia imensa. Quanta erudição aquele homem tinha, quanto conhecimento, e lutou de maneira implacável para que a verdade fosse estabelecida de uma vez por todas. Então, eu e você somos desafiados pela graça de Deus a entendermos sobre com quem devemos nos associar, o cuidado que devemos ter em relação àquilo que entra pelos nossos ouvidos e a firmeza para afirmar as nossas crenças. Então, se você quer ser uma pessoa madura na caminhada cristã, essa é a primeira expressão, é o discernimento espiritual e o discernimento doutrinário. Em segundo lugar, uma segunda expressão do amadurecimento cristão é a vivência da obediência, da pureza e do equilíbrio. O versículo 19 diz: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Aí eu volto para o fazer a vontade de Deus. Obedecer a Deus tem um preço caro. Obedecer a Deus não sai barato, não. Vou dar um exemplo concreto. O martírio. O martírio. Quem aqui tem coragem de abrir a boca agora e dizer assim: eu quero ser martirizado? Alguém tem? Saibam que nem todos receberam ou receberão a honra de provar o seu altíssimo nível de espiritualidade pelo sangue do martírio. Eu tenho lido ao longo dos anos muitas coisas sobre um cidadão chamado Orígenes. E Orígenes, no geral, ele está sempre vinculado a anátemas que ele recebeu pelos concílios ecumênicos, algumas ideias que foram classificadas como heresias pela igreja, e por isso os anátemas. Ele ficou muito conhecido porque ele se castrou, pegando lá o texto de Mateus 19, 12, e levou as últimas consequências, né? Quer dizer, há muitos que se fizeram eunucos, então ele interpretou literalmente e se castrou. Ele está muito ligado à escola alegórica de interpretação, ele é uma autoridade na área de crítica textual, mas tem um detalhe da vida dele que quase ninguém fala. Quase ninguém fala. Quem resgatou foi um padre ortodoxo chamado Jean-Yves Leloup, num livro chamado Introdução aos Verdadeiros Filósofos, onde ele fala sobre os pais gregos. Ele vai dizer que durante toda a vida, desde a sua adolescência até o seu martírio, Orígenes, ele sustentou a ideia de que o martírio é a maior expressão da espiritualidade. O pai dele chamava-se Leônidas, foi martirizado em Cesareia, e ele não foi para Cesareia para ser martirizado com o pai com 13 anos, porque a mãe e a irmã esconderam as roupas. E depois, na perseguição de Décio, ele foi torturado.
E ele volta para Alexandria, muito ferido. Eles pegavam brasas, colocavam na pele e amarravam ataduras. Ficaram feridas horríveis no corpo dele. E durante toda a vida ele vai dizer: o martírio é a sublime espiritualidade, eu quero ser martirizado. E ele morreu por conta dessas feridas. Então ele provou a sua fé, ele provou o seu valor, ele provou o seu altíssimo labor espiritual pelo sangue do martírio. Então fazer a vontade de Deus, não abra a boca para dizer que é fácil. Não abra a boca. Às vezes no seu trabalho, você se vê diante de situações em que você se vê literalmente entre fazer a vontade de Deus ou negar a vontade de Deus. E vai doer. E mentiroso é todo aquele que diz assim: é fácil fazer a vontade de Deus. É fácil. Tem muitos pais aqui, muitas mães aqui. Educar filho, é fácil não. Educar um filho como eu quero educar é fácil. Educar um filho como Deus quer que eu eduque é difícil. Porque a sua vontade não é melhor do que a de Deus para o seu filho. Mas não está lá, né? Que os pais devem criar os filhos na doutrina, na regulamentação do Senhor, no temor do Senhor. Não é fácil não. Explicar para um filho que o que ele está fazendo é errado e é uma transgressão contra o Deus vivo, não é. Como é que eu vou explicar para uma criança que ele está transgredindo a vontade do Deus Todo-Poderoso? Ela nem cognição para isso tem, mas eu tenho que ensinar, porque é a vontade de Deus. E Paulo vai dizer: a vossa fé é conhecida. A sua fé é conhecida? A sua fé é um clarão, é uma candeia. Onde você está plantado, você brilha. Ou você é uma luzinha apagada, um pálido ponto azul. Em 92, Carl Sagan, o grande astrofísico Carl Sagan, publicou o livro, Pálido Ponto Azul, uma imagem da Terra tirada por satélite, a longas distâncias, lá no final um pontozinho azul. É um pálido ponto azul. É a sua fé? Ou a sua fé é viva? O seu testemunho reverbera. Então, crentes maduros são pessoas obedientes. São pessoas que dizem assim: está doendo, está me machucando. De fato, se eu pudesse não fazer, eu não faria. Se eu pudesse não beber esse cálice, eu não beberia. Mas é a vontade de Deus. Eu vou fazer. Eu vou às últimas consequências. Pela vontade de Deus. Lutero, o meu querido, meu amadíssimo Lutero, ele foi às últimas consequências para fazer a vontade de Deus. Eu estava pensando essa semana, isso mexeu comigo. Dietrich Bonhoeffer teve tudo para ir para a América do Norte. Os convites não faltaram. Os irmãos Niebuhr, eles só faltaram implorar. Eles só faltaram trazer uma camisa de força para que ele não retornasse. E ele volta para a Alemanha e 2 dias, no dia 9 de abril de 1945, ele sobe do patíbulo para ser enforcado, para fazer a vontade de Deus. Ontem mesmo, uma amiga mandou para mim um vídeo, irmãos sendo enterrados vivos, em território muçulmano, fazer a vontade de Deus. Aí Paulo ainda vai falar da pureza e do equilíbrio. Pureza. O Rubem Alves tem uma crônica que eu acho uma das coisas mais lindas que eu já li na vida. Aliás, as coisas mais lindas que eu li na vida foi do Rubem Alves. Ele fala da água, do esgoto. Tem lugares
que ela é tão transparente, estou falando de esgoto, ela é tão transparente, ela é tão isenta de resíduo, que você pensa que ela é limpa, mas ela é uma água imunda. Ela decantou, é clarinha, mas as impurezas estão lá. Se você beber, ela vai te fazer mal. O que isso significa? É que para conservar a pureza, também tem um preço a ser pago. Para ser equilibrado, tem um preço a ser pago. Nós, seres humanos, operamos com escala de 0 a 100, no geral, ou 0 a 100. O caminho do meio, geralmente, não é o caminho que a gente toma. Mas Paulo disse aqui, olha, eu quero que vocês sejam sábios para o bem e simples para o mal. Sabe como é que você vai ser? Dessa forma aqui? É quando você começar a orar, começar a jejuar, começar a louvar a Deus, ter a sua vida devocional ativa. Porque não é fácil não. E em terceiro lugar, a terceira expressão do amadurecimento cristão, a confiança que a vitória sobre o mal vem de Deus. Versículo 20 diz, e o Deus da paz, graças a Deus que Paulo colocou esse artigo, ó Deus, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Olha só, nem eu nem você dispomos de armas humanas para lutar contra Satanás. Você pode ir na Polícia Federal e tirar um porte de arma. Pode tirar. Você que é jovenzinho, né, pode se alistar no Exército e fazer carreira militar, ou na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Penal, e ser um agente do Estado. Vai aprender a atirar. Isso de nada adianta na luta contra Satanás. De nada. As armas da nossa milícia são outra. Está lá em Efésios capítulo 6, a armadura espiritual. Mas deixa eu te contar uma coisa. A gente está aqui, cultuando a Deus, adorando a Deus. Satanás está tramando contra a gente. Aí você vai para casa. Satanás continua tramando contra nós. Aí você acorda amanhã feliz da vida, né? É o melhor dia da semana, segunda-feira. Satanás tramando contra nós. Seu filho vai para a escola, Satanás tramando contra ele. Aí está lá o Rodrigo, lá naquelas serras, lá em cima, trabalhando no Senar. Satanás tramando contra ele. Ele não descansa. Ele não para. O desgraçado é imparável. Nas tramas dele. Ele faz de tudo para nos enredar em ciladas. Mas graças a Deus que a nossa confiança está em Deus. Como nos ensina a oração dominical. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Quem nos dá a vitória sobre o maligno? O nosso Deus. Quem não permite que o diabo se prevaleça contra nós? O Senhor. É o Senhor. É Ele quem nos guarda. A nossa confiança tem que ser: tá ruim, tá difícil, tá, as lutas são muitas, são tempestades de um lado, do outro, mas Deus é conosco. Deus é conosco. Deus permitiu que Satanás ele se insurgisse contra Jó. No final das contas, Deus fez com que Jó triunfasse sobre as ciladas e artimanhas do maligno. A vitória vem de Deus. Paulo disse, em Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso que eu faço um desafio. Você está passando por alguma provação? O presbítero Hidalgo perguntou aqui, muito bem. Você está passando por alguma dificuldade, por algum sofrimento, por alguma luta? Olha para cima.
Acorde amanhã e diga assim: Senhor, a minha vida está entregue na tua mão. Eu confio no Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. O Senhor é aquele que vai guiar o barco da minha vida. Na minha aeronave só tem lugar para a minha família e Deus. E se o diabo ficar na frente, Deus vai passar por cima. Então, essa questão da confiança em Deus, de que Ele vai nos dar a vitória, até parece coisa de neopentecostal, né? Falar em vitória, né? Mas não. O único ser que pode nos fazer triunfar na vida é Deus Pai. É o Senhor. E Paulo está dizendo aqui: e o Deus da paz em breve esmagará. Satanás foi derrotado na cruz e todos os dias Deus, Ele triunfa sobre ele. Ele não permite que ele se prevaleça contra seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, crentes maduros confiam em Deus. Confiam em Deus. Eu quero finalizar aqui trazendo 3 aplicações rápidas. Somente em Cristo é possível encontrar o discernimento espiritual e doutrinário que nós precisamos. Ele é o nosso mestre. É por meio do Espírito que Ele nos ensina. Cristo é o nosso modelo do que significa viver em obediência, pureza e equilíbrio diante de Deus. Ele obedeceu a Deus em tudo. Eu sempre digo, né? Cristo não era um ser puro. Ele era a pureza. Ele era a pureza materializada. E equilibrado. Quando tinha que ser brando, quando tinha que ser firme, Ele foi. Equilíbrio total. Cristo venceu todos os seus inimigos. Nenhum deles conseguiu permanecer de pé. Todos caíram. Todos foram sobrepujados. Como é que a gente resume isso? Um crente maduro, um crente espiritual, ele procura espelhar a pessoa de Cristo. Os seus ensinos, na sua vida, na sua caminhada, na sua morte, na sua ressurreição. Quer dizer, os nossos olhos devem estar postos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?